Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre piadas, né? Ou anedotas. E agora nós vamos ver um pouco sobre cartoon. Acompanha comigo aí na telinha. Gênero textual cartoon. Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio de grafismo e humor. Abrange hoje praticamente todos os vínculos de difusão da informação gráfica, jornais, revistas e internet. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartão ou cartão, e que tem origem da palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos como balões, cenas e as onomatopeias. Ou seja, o cartoon, ele é muito semelhante às histórias em quadrinhos, né? Que tem lá o desenho, mas nesse caso é uma caricatura, tem os balões, tem as onomatopeias, tem as cenas do que está acontecendo, mas ele tem uma finalidade, ou informativa, ou de criticar alguma situação, né? Chamar a atenção do leitor para algo. Continuando. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e ponto de vista em um desejo que pode ou não ser acompanhado de legenda. Desenho, aliás. Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada, rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Esse tipo de gênero jornalístico empresta das artes plásticas os elementos necessários para a apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. O grafismo se utiliza do humor, satiriza situações, momentos e pessoas. Aí nós temos aí, né, uma caricatura bem conhecida, bem interessante, feita por Ziraldo, né? As características são: gênero textual constituído de linguagem não verbal. Não verbal porque geralmente só tem a imagem, né? Geralmente só tem as imagens ou as onomatopeias. Então, nós chamamos de linguagem não verbal, porque não tem palavras escritas. Sátira, né? Bem crítico mesmo, né? Humor é algo engraçado, uma forma de trazer uma informação, né? Trazer uma notícia, mas de uma forma com humor. Ironia também, como eu falei para vocês, né? Ele quer ironizar algo, quer fazer uma crítica ou sobre qualquer tipo de assunto. Então, faz lá o cartoon, né, com ironia também. Uma crônica, né? Ele utiliza muito, né, as crônicas para se fazer o cartoon. É cômico, aliás, tá? É bem cômico, ou seja, é engraçado, né? Ele usa algo bem cômico. Flexibilidade, né? São coisas flexíveis, que podem ser alteradas, modificadas, coisas dessa naturalidade, dessa natureza, né? Associações da linguagem verbal ao desenho expressivo, ou seja, pode também ser encontrado a linguagem verbal através dos desenhos, das expressões do desenho, da caricatura, né? Você consegue identificar essa linguagem por meio do desenho e também pode ter alguma palavrinha, dependendo da caricatura ou do cartoon que está sendo apresentado. Imagens atemporais, ou seja, que não tem um tempo determinado, que pode ter sido bem antigo, ou que pode ainda acontecer, ou que nunca nem tenha acontecido, né? Que ainda possa.
Entrelaça palavras, imagens e sentido, ou seja, faz uma misturada de coisas para chamar a atenção do leitor, né? Aí aqui nós temos uma bem interessante para a gente analisar. Temos aqui no primeiro quadrinho, eu quero que vocês observem, né? Nós temos uma pessoa com um pente na mão. Observe que esse pente tem muitos cabelos, né? E aí, no segundo quadrinho que a gente percebe que a mesma pessoa procurou um médico, não foi? Olha só aí, ó. E aí ele apresenta o quê? Fala, né? A gente vê aí um balãozinho com a imagem. Vê que não tem palavra alguma aí. Mas nós temos aí o pente, que nós entendemos o quê? Que ele está mostrando aí que não tem... que tá caindo muito o cabelo dele, tá ficando calvo. Aí o que que acontece? O médico vai olhar, vai fazer o exame. Quando o médico examina, ele começa, né, no quarto quadrinho, fazer, a gente imagina que uma receita, né, para dizer ou pedir um exame, alguma coisa assim. Já no último quadrinho, o que que a gente vê? O médico rindo e mostrando o homem com a cabeça totalmente sem cabelos, né? Ou seja, ele ficou careca. Será que tem cura para o problema dele? Certamente ele vai ficar careca. Não tem, né, aí nenhum tipo de tratamento, segundo esse cartoon aí. Agora vamos aqui. Esse texto tem como função, letra A, divertir o leitor com uma situação inusitada. Letra B, informar o leitor sobre a queda de cabelo. Letra C, divulgar informações sobre cabelos para o leitor. Letra D, preocupar o leitor sobre a queda de cabelo. Então, observando aí, qual dessas alternativas, né, é a correta? Divertir o leitor, informar o leitor sobre a queda de cabelo, divulgar. Qual alternativa vocês acham que é correta? Acertou quem falou, ó. A letra A. A finalidade aí é divertir o leitor. Como que a gente percebe isso? Aí no final, né? Quando o médico, em vez de escrever uma receita, o que que ele faz? Tá fazendo o desenho e dizendo o diagnóstico do paciente, que ele vai se tornar careca, que não tem jeito mais, não tem como colocar cabelo na cabeça dele. Vão cair todos, né? E ele começa a rir do seu paciente. Então, o humor está aí. No segundo quadrinho, há um balão com uma imagem. Qual das frases abaixo poderia substituir a imagem expressando a mesma mensagem? Ou seja, no segundo quadrinho, esse aqui. Olha o que nós observamos. Nós observamos a chegada do homem com esse balãozinho aí com pente cheio de cabelo, que nós entendemos que a preocupação dele é que ele encontrou muito cabelo no pente dele, ele percebeu que estava perdendo os cabelos, né? Estava tendo muita queda de cabelo. Qual dessas alternativas expressa a mesma mensagem, sendo que não altere o sentido, né? Vamos lá, na letra A. Precisa comprar um pente que não arranque meus cabelos? Ele foi lá no consultório médico para comprar um pente que ele precisa de um pente para não arrastar o cabelo dele? Será que é isso? Letra B. Estava me penteando e caíram muitos cabelos. Será que é essa? Será que esse é o nosso gabarito? Vamos só analisar as outras. Letra C. O pente que comprei aqui veio com muitos cabelos. Será que esse local é onde vende pentes? Letra D. Não quero mais pentear meus cabelos com pentes. Será que ele foi procurar um médico porque ele não quer mais o pente, não quer mais pentear? Então, qual alternativa está correta? Pensou aí um pouquinho? Muito bem, acertou quem falou, ó. Estava me penteando e caíram muitos cabelos, né? É o que ele está querendo falar ali nessa situação. Mais uma questão referente à mesma situação. O que causa humor nesse texto?
que causa humor aí? Letra A, o fato do homem pentear o cabelo e perceber que muitos fios estavam caindo. Letra B, o homem procurar um médico por causa dos cabelos que estavam caindo. Essa aí é a parte do humor. Letra C, o médico desenhar o paciente careca ao invés de receitar um remédio para queda de cabelo deles. Então, o que vocês acham dessa daí? Vamos ler a D só para a gente ter certeza? Letra D, a possibilidade artística do médico em desenhar o homem careca. Em que está o humor? Vamos lá? Pensa aí um pouquinho. Acertou quem falou a letra? A letra C, o médico desenhar o paciente careca ao invés de receitar um remédio para queda de cabelo, né? Ou seja, o médico já deu ali a sentença para ele, que não tinha saída, que não tinha solução para o problema dele, não receitou mais nada, querendo dizer que não tinha mais solução, que ele ia ficar careca. Vamos finalizar com a nossa outra questão? Esse gênero textual é um cartoon, uma piada, um anúncio ou um folheto? Então, o que vocês acham? Que gênero textual é esse? Pensa aí um pouquinho. Responde aí para mim, então. Qual a alternativa? Acertou quem falou a letra? Ah, é um cartoon, mesmo porque nós estamos, né, aqui falando sobre isso, né? Nós estamos aqui, nesse momento, falando sobre cartoon. Isso mesmo. E para a gente finalizar, eu quero lembrar vocês, né? Nós, na primeira aula, nós vimos sobre piadas ou anedotas. Vimos aí as características, que tem que ser textos curtos, são narrativas porque são contadas por alguém, mas são textos simples, que utilizam palavras do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, que você utiliza palavras, né, coloquiais, nada muito formal. E também vimos o cartoon, que é um outro gênero também, se assemelha muito com as histórias em quadrinhos, porque tem aí as caricaturas, né, os desenhos, mas eles são mais utilizados em linguagem não verbal. O que é isso? Muitas vezes estão lá o cartoon sem nenhuma palavra, mas também vimos que pode ocorrer cartoons de ter palavras também, ter textos curtos, pequenos, né? Além da caricatura ou do desenho que estiver ali. Mas que ele tem uma finalidade, né? E ele também, o cartoon, ele é um gênero jornalístico, né? Ele faz parte do gênero jornalístico com uma finalidade de trazer uma informação com humor e também com crítica, né? E isso foi o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido bem direitinho. Sempre que vocês forem fazer uma leitura e interpretação de piada, cartoon, anedota, qualquer um desses gêneros, independente do gênero que for, lembrem-se sempre da leitura. Leiam com atenção para que vocês possam responder as questões. Gostou dessa aula? Quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!